O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí o que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vos dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos,
eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro é o que colhe. E eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalham e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é a fonte de água viva, que jorra toda a água que nós devemos beber dessa fonte sempre, para nos saciar a nossa sede. O poço é um lugar que as cidades no deserto, ou a cidade antigamente era formada perto de um rio, ou tem que ter um poço para tirar água. Quanto mais que a região do Oriente Médio era um lugar deserto, Jesus morava. Então, um poço ali era uma riqueza, um tesouro muito grande que o povo podia ter. Acesso à água. Onde tinha água, tinha vida. Se está num lugar, uma cidade bem grande, num lugar meio deserto, se secar toda a água da região e for muito distante de conseguir levar água até aquele lugar, com certeza os moradores vão tudo embora, porque ninguém sobrevive sem água. Nosso corpo tem uma quantidade maior de água, líquido, né? De que outras coisas. Então, a água, ela é vida. Então, ali, naquele poço, as pessoas se encontravam, né? E era geralmente o poço ficava perto da estrada, onde as pessoas passavam, e ali um ponto de encontro. E Jesus estava caminhando já para Jerusalém, indo já sabendo o que ia acontecer com ele, né? Já estava indo se apresentar para cumprir ali as profecias e a vontade de Deus. Então ele estava a caminho. Falou que Jesus estava cansado. Ele não estava cansado assim fisicamente, né? Mas assim de muitas coisas que já tinha assim passado na sua vida. E ele estava a caminho e parou nesse poço por volta de 12:00. Os discípulos foram buscar alimento. Uma mulher foi pegar água lá. Geralmente as mulheres não andam sozinhas, geralmente andam mais juntas. E uma mulher nem pode encontrar um lugar afastado, assim, somente ela e um homem. E essa mulher, com certeza, não era bem vista, assim, e ela foi pegar água nesse horário que as pessoas não estavam lá. Geralmente, ao meio-dia, as pessoas estavam nas casas deles fazendo suas refeições, né? E ela foi um horário reservado, aquele horário para buscar a sua água. Mas deu de encontro com Jesus lá sozinho. E Jesus pede a água a ela, né? Ela falou que como que ela pedia? Como que ele pedia água? Dar de beber, se os samaritanos e os judeus não se davam, né? Aí Jesus falou: se você soubesse que está te pedindo a água, eu darei a água viva, né? A mulher falou assim: como você vai dar essa água viva, você não tem nem um balde, não tem como tirar essa água do poço? Aí Jesus começa a explicar para ela o que era essa água viva, né? E ela foi e pediu dessa água para ela tomar, para não ter mais sede. Ela achava que aquela água que Jesus estava falando, que era aquela água que a gente tomasse e não sentisse mais sede, né? Não precisava mais beber água, né? Se tivesse uma água assim, mas nós precisamos estar sempre repondo a água, né? Essa água que a gente bebe. Aí Jesus vai explicar para ela, depois Jesus manda chamar o marido dela, e na cidade. Ela falou que não tinha marido. Jesus falou: você já teve 5 maridos. Agora você tem um agora que não é teu marido. Jesus está referindo isso aí porque na cultura lá dos samaritanos, eles eram um povo assim que não era se temente a Deus não, e cultuava outros deuses. Eles cultuavam 5 deuses, né? Então, era uma bagunça assim na vida deles assim.
certas coisas, regras próprias que os judeus seguiam e não seguiam. Então viviam uma vida desregrada, com muitas coisas erradas, porque cultuava vários deuses. Aí Jesus falou assim, nós acreditamos, né? E vocês acreditam nesses outros deuses. Depois, os discípulos chegam e eles veem Jesus conversando, achou estranho, Jesus conversando com a mulher ali, mas não falou nada não. A mulher foi para a cidade avisar o povo lá que tinha encontrado um homem que tinha falado da vida dela e que sabia do que ela tinha feito e que poderia ser o Messias. Mas quando ela estava falando com Jesus, antes disso, ela estava falando que ia chegar um tempo que eles adoravam ali no monte, mas que falou que todos tinham que adorar em Jerusalém, que ela recebeu Jesus também para Jerusalém, que era o local de peregrinação e oração. Aí Jesus falou assim, não precisa mais, tá? Nem aqui, nem em Jerusalém, né? Para adorar o Deus em espírito e verdade, né? E em qualquer lugar, adora. Né? Pode adorar a Deus, não somente lá em Jerusalém. Aí falou que chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Aí ela falou, eu sei que vai chegar o Messias, que vai nos falar sobre muitas coisas. Aí Jesus falou, sou eu. Imagina a mulher estar ali com Jesus, aí ele pega e fala que é o Messias, né? Aí ela ficou surpresa com aquilo, mas depois, quando ela foi embora, ela contou às pessoas a respeito desse homem que encontrou, que dizia muito, falou da vida dela, que ele talvez não pudesse ser o Messias, né? E que as pessoas foram até o encontro de Jesus. Né? E quando Jesus estava lá, os discípulos queriam que comesse alguma coisa, estava com fome. Ele falou que não, que tinha outro alimento. O discípulo ficou pensando, será que alguém veio aqui e trouxe alguma coisa para ele comer? Aí Jesus falou, não, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Fazer a vontade de Deus, para salvar as pessoas. Aí vieram os samaritanos e viram realmente o que a mulher havia dito, e acreditou na palavra da mulher veio e viu, né, com seus próprios olhos. E Jesus realizou ali muitos milagres com eles ali, sinais, e eles acreditaram em Jesus e pediu para permanecer com eles. Jesus ficou mais 2 dias lá com o samaritano, e aqueles que ouviram Jesus, assim passaram a acreditar em Jesus e seguir a ele. Porque o samaritano não seguia assim a religião igual os judeus, né? Eles cultuavam vários deuses, como Jesus tinha falado para a mulher que tinha 5 maridos, agora já não tinha mais aqueles 5. E o que ela tinha atualmente não era. Para ver aquela mulher, ela morava numa casa de prostituição. Por isso que ela não foi, ela foi no horário de meio-dia, que não tinha ninguém lá, porque as pessoas não gostavam muito das prostitutas, essas mulheres assim. Aí então, ela foi nesse horário e teve esse encontro pessoal com Jesus. Jesus é esse poço, é essa fonte, né? Que nós devemos ir ao seu encontro. Ele é essa fonte que jorra água viva. Se nós estamos ligados a essa água de Jesus, sacia toda a nossa sede. Ou seja, a nossa vida, a tudo que nós vamos fazendo, mesmo com muita dificuldade, batalhas às vezes, mas nós estamos em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vence essas batalhas, com fé, com coragem, e não desanima. Porque às vezes as pessoas podem ter todas as coisas, né? Pode, assim, as vaidades, querer muita riqueza, muitas coisas, mas ainda não se sente realizado, completo, se sente vazio. Quantas pessoas têm tudo assim, e às vezes, de repente, assim, perde a motivação da vida, né? Fica triste, deprimido, depressivo, né? E tem pessoas que quase não têm muitas coisas, mas tem um pouco ali para sobreviver, mas irradiam alegria, porque encontrou em Jesus essa fonte que emana a vida, essa água viva. Então essa água viva é Jesus Cristo. Então é Ele que nós devemos beber sempre da sua fonte. Do seu lado, na cruz, né, onde foi penetrada a lança, jogou água, né? Jorrou água ali para a vida, né? Então, nós também ali o mistério do batismo. Quando nós somos batizados, recebemos a água em nossa cabeça. Quando estamos no ventre, quando estávamos, né? Quer dizer, nós não todos nascidos aqui. Quando nós estávamos lá no ventre de nossa mãe, nós estávamos envoltos numa bolsa de água, né? Então, a água traz toda a vida. Se falta essa água que temos aqui, no nosso planeta, morre tudo.
tudo morre, vai perecer se faltar essa água da natureza. Bem assim, aqueles que não estão ligados a Jesus, que é essa água da vida, também vão murchando e vão assim, não vai ter a alegria de viver uma vida e uma vida na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós desejamos ter uma vida plena aqui de alegria, de verdade e essa força para que nos impulsione a caminhar, a seguir a nossa vida, a nossa missão. Então é Jesus que é esse poço dessa água que nós devemos estar sempre buscando. Como Moisés estava conduzindo o povo no deserto, o povo falou assim, estava duvidando de Deus. Será que Deus não está mais conosco, né? E falou com Moisés, trouxeste nós aqui para morrer de fome, de sede, nós e os animais, tirou do Egito para trazer para nesse deserto, morrer de fome e sede. Aí Moisés vai até Deus falando que o povo quase o apredejou. Mas Deus falou, vai adiante, leva o cajado que você tocaste no rio Nilo para fazer a passagem, tocaste fazer a travessia no Mar Vermelho, né? Aí, e bate numa rocha, né? Que vai sair água. Aí levou uns anciãos com ele, foi lá nessa pedra, tocou com esse cajado, né? E a água jorrou, e eles puderam saciar a sede, né, deles ali. Então o povo estava sempre reclamando. Deus sempre providente, Deus sempre misericordioso, mesmo que errando, Deus está dando a oportunidade de continuar, de as pessoas viver. Mesmo hoje, diante de tantas injustiças, de tantas maldade, Deus é um Pai providente que não deixa, né, assim, de repente, colocar fim na humanidade por causa da maldade de algumas pessoas. Deus sempre espera de todos nós a conversão daqueles que ainda não estão convertidos para se salvar. Quem está no caminho já sabe, né? Está aí no caminho, ligado a essa fonte que é Jesus, que emana toda a força, a vida, está no caminho da salvação. Aqueles que estão ainda fora devem buscar essa fonte que é Jesus, que é a salvação. Que Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados, fadigados. Né? Meu jugo, meu fardo é suave e leve, né? Eu sou a água, né, que brota da fonte, a água viva. Então, em Jesus está essa água que nós devemos buscar para saciar a nossa sede. Então, que nós permanecemos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós também testemunhamos às outras pessoas esse amor de Jesus. Como Jesus disse à mulher, não somente em Jerusalém que você deve dirigir para adorar a Deus, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aonde quer que você esteja, na sua comunidade, onde quer que você vá, você adora a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa ir para longe, fazer peregrinação para outras terras distantes, outros lugares para pagar suas promessas. E tem muitos que fazem promessa e não conseguem cumprir, mas você, na sua comunidade, você participa, é o seu local que você está para adorar a Deus. Não precisa falar para orar, tem que ir em outro lugar distante para viver a sua fé. Viva na sua casa, na sua família, na sua comunidade enquanto igreja, participando assim todos juntos, ligado a essa fonte que é Jesus. Esse poço que emana a água viva, onde nós devemos sempre tomar dessa água para não sentir mais sede, mas ter a alegria plena em viver em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.